continuando, no passado, sobretudo na Idade Média, pensava-se que a espiritualidade pudesse ser alcançada unicamente através do ascetismo e do misticismo, através da negação e da renúncia da vida, da personalidade. Portanto, havia uma atitude de profundo dualismo entre vida exterior e vida interior, entre homem e Deus. Em vez disso, na época atual, vem sendo afirmada cada vez mais a necessidade imperiosa de expressar a espiritualidade também na vida exterior, para que possa haver realização e concretação. Portanto, a personalidade não é mais negada e desprezada, mas sim considerada como um instrumento necessário à manifestação da energia e da qualidade do ser, do verdadeiro homem. Eis porque hoje se dá tanta ênfase à necessidade da formação psicológica, do desenvolvimento do indivíduo harmônico e da sua integração. O caminho do amadurecimento psicológico, porém, não se desenrola de maneira fácil e simples para todos. E com mais frequência do que se pode acreditar, acontece haver um desnível entre a maturidade física e a maturidade psíquica. Em outras palavras, a idade cronológica nem sempre corresponde à idade psicológica do indivíduo, tanto que daí resulta o aparente paradoxo de que o adulto nem sempre é adulto. Isso é fato. Quantas e quantas são as vezes que nós vamos observar comportamentos de pessoas já com certa idade infantil. Comportamento total e completamente infantil. Por quê? Porque não houve o progresso da parte psíquica com a parte física. O indivíduo amadureceu fisicamente, mas psicologicamente é uma criança, entende? É uma criança. O conceito de maturidade, continua Dr. Avatar, principalmente psicológica, entrou em uso um tanto recentemente, depois que Binet, após seus estudos e pesquisas feitos sobre a infância, descobriu que a idade mental da criança nem sempre corresponde à idade física que ela tem. Posteriormente, tal conceito foi se estendendo também para os adultos. De fato, agora já não se pensa como se pensava no passado, que a idade evolutiva vai do nascimento até os 25 anos aproximadamente, mas sim do nascimento até a morte. Na realidade, o homem está sempre em idade evolutiva e o seu crescimento interior é incessante. Não tem dúvida, existem pessoas que não conseguiram conduzir as duas partes, a física e a psíquica, equilibradamente. Ocorreu um desnível, onde a idade cronológica ela é maior do que a idade psíquica. O indivíduo tem 30 anos, mas tem uma idade psíquica de 20 anos, 10 anos menos. Isso é muito comum. Não estou aqui colocando um termo, um limite. Estou simplesmente exemplificando, né?
pessoas que amadurecem mais tardiamente, e isso é muito comum. Existem pessoas que amadurecem mais precocemente. Como diz, com muita razão, Jung nos diz que no adulto está escondida uma criança eterna, em contínua formação, nunca perfeita, necessitada de vigilância e de educação. Olha que coisa importante. Vigilância e educação no adulto, essa criança. Eis aqui a parte da personalidade humana que deverá desenvolver-se integralmente, nos diz Jung. Todavia, acontece que já foi dito antes que este crescimento interior não acompanha lado a lado com o crescimento biológico, porque no homem existem contemporaneamente duas tendências: a tendência à adaptação, ao equilíbrio, à estagnação, e a tendência à evolução, ao progresso. Todo impulso para o crescimento, tanto biológico quanto psicológico, provoca um conflito entre estas duas tendências opostas, a física e a psíquica. E esta é a razão porque todo amadurecimento é precedido por uma crise. É exatamente. O indivíduo passa por uma crise, depois da crise ele deslancha. Ele acaba deslanchando. Com efeito, a crise é o conflito do qual se pode ter ou não ter conhecimento. Talvez a pessoa observe, note essa crise. Talvez não. Geralmente não nota que está passando por uma crise. Entende? Com efeito, a crise é o conflito. Aquela entre duas forças, aquela estática da adaptação e aquela dinâmica do progresso que impulsiona a pessoa para frente. Isso acontece sempre, seja em sentido biológico, por causa da passagem de uma idade para outra. Basta recordar a crise da adolescência e a crise da maturidade, seja em sentido psicológico, por causa do amadurecimento interior, ou no sentido físico. O homem, continua a doutora Batá, tem necessidade destas duas forças, a do equilíbrio e a do progresso, mas deve saber usá-las de maneira sábia e esclarecida, alternando-as ritmicamente. Mas isso é muito difícil, porque essas forças agem quase sempre de maneira inconsciente, e o conflito entre elas acontece abaixo dos níveis da consciência. Como que ele vai acabar tendo observação desse seu conflito se ele ocorre abaixo da sua consciência? Ele não tem. Entende? Ele vive o conflito sem perceber. O impulso evolutivo, porém, é aquele que sempre acaba vencendo, e é de tal modo forte e irresistível que o homem, mais cedo ou mais tarde, deve segui-lo, mesmo porque a oposição a tal impulso traz consigo consequências negativas e danos físicos de não pouca importância que o indivíduo, para o seu bem-estar e sua serenidade, deve necessariamente reparar. Ele vai sentir profundo desconforto vivendo este conflito. Ele não vai permitir aguentar viver o conflito
indefinidamente, porque lhe causa constrangimento e lhe causa dor. Por isso que ele deve necessariamente reparar. Ele tem que reparar para o seu bem-estar e para a sua serenidade. Do contrário, ele vai ficar vivendo o conflito incomodamente. Ninguém gosta de viver conflito incômodo, ninguém. Esse incômodo pode ser que venha lhe causar dor, que venha lhe causar sofrimento, que lhe venha causar exaustão das suas forças. Por isso ele se entrega afanosamente para solucionar o conflito. Entende? Ele quer saber qual seria o meio e a maneira dele agir para evitar a permanência desse conflito. Mas que é necessário a presença do conflito? Do contrário, ele ficava comodamente. Entende? Por isso que o termo diz sair da zona de conforto para melhorar a sua vida. Voltaremos.